Estamos reconectando aqui. Porque quando o papo tá bom, passa rapidinho e a gente nem percebe, né? Vamos lá, Kika tá aqui. Volta. Aê, pronto! Voltamos. Pronto, antes que o Instagram derrube a gente. Então, a gente estava falando exatamente dessa questão, que foi uma das questões que me fez, no início, começar a trabalhar com o esquema de home care, porque no meio western, né, a gente pode chamar assim, principalmente no quarto de milha, os proprietários, eles não querem que o animal saia do aras. E isso é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Por exemplo, eu Aham. acho que a grande maioria dos seus pacientes home care são os cavalos de tambor, certo? Hoje não. Não? Não, minha rotina estava mais forte aí no interior. Agora estou mais aqui em São Paulo. Em São Paulo, Agora tá. mais nas hípicas e tudo. Mas eu digo Estou assim, rodando aras ainda. os pacientes que você tem de tambor, né, ou no quarto de milha em geral, você trata home care, a grande maioria deles. Sim, a maioria. Então, Aliás, hoje é, todos. Tive todos, um né? Então, é paciente que isso veio que eu para casa, falo, que no quando a gente caso. fala em business, é muito importante a gente entender a necessidade do seu mercado, né? Então, por exemplo, aqui que ela trabalha com cavalos de salto, que é um público que já estava muito mais acostumado à reabilitação. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu tive que desbravar um meio, né, western, que É, não conhecia a fisioterapia. Então não adiantava eu e montar um demorou centro um de pouco reabilitação. mais. Não O adiantava eu pessoal do quarto montar. de milha de tambor Exato. demorou um pouquinho mais para Sim, com entrar. certeza. Entrou Então, com assim, tudo, mas não adiantava eu montar um centro de reabilitação que eu não ia ter paciente. Então, eu tinha que ir na casa do meu cliente. Então, é isso que eu falo, que a importância de que quando você resolve montar o seu negócio, você tem que analisar e avaliar quem é o seu público. Esse meu público, ele vai ter uma maior necessidade de ter um home care, ele vai ter uma maior necessidade de que eu tenha um centro de reabilitação, né? uhum. Então eu vejo muito isso, cada um tem que se atentar à sua necessidade, e isso é uma das grandes questões para que você abra sim um negócio e seja um negócio de sucesso, né? Hoje a Kika tem as duas rotinas, né? Mas eu tenho certeza que se ela tivesse uma rotina só com o cavalo western, ela não teria tanto se declinado a um centro de reabilitação, que tem as suas Pode vantagens, ser. tem as suas É, na desvantagens, né? verdade, isso Mas foi tudo eu uma acho que é ideia, personalizado para cada perfil. Eu vejo muito isso. foi uma ideia em conjunto minha e do Rogério, né? Que é Exatamente. meu parceiro na clínica, tudo, que trabalha mais com a clínica, mas a gente pensou em conjunto nisso. Sim, Então, eu acho que a ideia já tomou força ali, e ele, né, super forte no mercado, tudo. E aí conseguimos fazer um negócio com uma muito partida legal. aí dos E cavalos de foi bom salto. que você teve essa flexibilidade, né, em conseguir atender as duas rotinas, não só É, fazendo o centro, mas mas não é também fazendo fácil, home né? care, Tem a é, Nath, que te ajuda também, que né? assim, que é meu braço direito, esquerdo, os dois pés, tudo, porque hoje deve estar assistindo aí. Mas ela quando eu não tô na clínica, ela que Que faz toca. tudo lá pra mim, ela que Porque não toca. tem uma pessoa, como uma pessoa só fazer as duas rotinas, né? Eu vejo eu com uma rotina aqui de home care, eu fico louca, eu É, preciso de não ajuda, tem. então. E assim, E eu expliquei, né? Ela já trabalha comigo há bastante tempo, então ela adora e ela faz e assim, eu não, graças a Deus, com ela as coisas andam com bem, eu confio certeza, bastante e eu fico sempre a gente tem tranquila que montar, quando né, eu uma saio equipe, uma boa equipe. e aqui em São Paulo a Nara está trabalhando comigo também. Legal. Então a gente consegue organizar aí as Organizar toda a rotinas. confusão, né, da logística. É, a logística, E a uma das logística é coisas um ponto também, importante, né? sim, A nossa, que logística, porque às loucura, vezes né? você olha a agenda, A você fala, logística que não existe. O meu marido falou assim: Nossa, mas você sai de casa, você não sabe onde você vai. Eu falo: Não, as coisas vão acontecendo e eu vou ligando, ó, fulano, eu vou aí, eu vou aí. Então, é assim. Quem faz home care é assim, gente. Eu falo para os clientes de pequenos, porque
o tutor de pequenos animais, você vai na casa dele, então o cara tá te esperando. Então, às vezes é um pouco É complicado você diferente. conciliar. É bem Tanto diferente, que o que que eu aliás. faço? Eu, Vanessa, eu vou mais nos aras e atendo mais os cavalos. E a Ana Cecília, ela atende mais a rotina de pequenos. Por quê? Precisa ter uma rotina mais fixa, né? De você marcar e estar lá no horário. Não que a gente não precise ter isso, lógico que a gente precisa ter isso com tudo, mas quando a gente vai no aras, eu brinco que tudo pode acontecer. Então, às vezes, você chega lá para tratar 4 animais, aí tem 2 soltos, tem 2 Tudo para cá, mesmo. ai, Tudo daí mesmo. choveu, ai, tava todo mundo no pasto, e agora como que eu vou fazer físico com o animal molhado? Então, coisas acontecem no seu dia, e É. aí você imagina se acontecer Aí, às vezes tá 15 minutos de montando o atraso, cavalo, às vezes o 15 cavalo. minutos de atraso no aras, 15 minutos de atraso no outro aras, É, chega no fim do dia, isso vai impactar em 1, 2, 3 horas do seu dia, e aí isso acabou o aí. seu dia, né? Então eu digo que assim, tudo para você fazer, você tem que ter tudo muito bem calculado. Ah, eu não vou dar conta, então eu preciso de ajuda, né? Uma É. das coisas que a gente tem sempre também aqui, que ajuda muito a gente, eu acho que é né, uma via de mão dupla, é o estagiário. A gente sempre tem uma estagiária, a gente tem um programa de estágios bem legal, que a gente sempre Isso tem é uma legal. estagiária. Eu não abri É. ainda isso E aí o e que acontece? A teria gente que pensar. só tem uma vaga para estagiário, né? Porque eu brinco, porque no meu carro não cabe mais que uma pessoa. Meu carro tem um carro grande, mas ele é como se fosse uma picape, porque ele só cabe uma pessoa sentada do lado quando cabe, né? Porque atrás é só equipamento. Então eu não consigo dar 2 vagas de estágio, né? Porque senão uma pessoa às vezes vai ficar sem ter o que fazer. E às vezes a gente precisa de 2 estagiárias É, para sair uma comigo, uma com a Ana. Né? é Então, isso. o estágio eu falo, é uma via de mão dupla, porque né, eles aprendem, eles têm a oportunidade de ver a rotina, e para a gente também é uma ajuda, porque às vezes a gente chega naquele aras, como você mesmo disse, que ou não tem ajuda, ou o funcionário está ocupado, e aí você vai ficar esperando ele, aí já acabou mais 15 minutos do seu dia, né? É. Então, o estagiário, nessa hora, ele vai te ajudar bastante. Então, a gente tem um programa de estágio bem legal aqui, a gente mantém isso, porque ajuda bastante também. Então, mais um pontinho Ah, aí para a sem gente dúvida. colocar Ainda se você na nossa vai rotina, né? atender 3, 4 cavalos no mesmo lugar, você gasta muito tempo naquele lugar. Sim. Quando você fala para as pessoas falam assim: ah, mas 4 cavalos, você vai e faz isso aqui em meia hora, no outro você faz isso em 20. É. Só Você que o que você chega, tem que demorou para. descarregar o carro, você tem que ver se tem alguém disposto a te É, atender naquele momento. Tem cavalo que você precisa de é, ajuda, tem cavalo que não. é. Tem cavalo que montou, tem cavalo. Enfim, tomada, montar o seu lugar, tem equipamentos que precisam ficar expostos, precisam ficar perto. E Tem um aí que é vai, né, maior, tem um que é menor. daquela questão que a gente falou de avaliar a sua necessidade. A pessoa que faz home care, ela tem que preferir pelos equipamentos com bateria. Porque se você Sem for ficar dúvida. precisando Sem dúvida. de energia, misericórdia. Eu vejo Não, pelo gerador de ozônio, porque o é um gerador de ozônio não enrosco. tem bateria, né? É um Meu enrosco. Deus, às Aí vezes é uma tira o luta para cavalo do você. lugar, você vai por aonde? Aí a É tomada uma não alcança. luta, não Aí você alcança. busca Aí a outra sua extensão. extensão tá aqui assim, ó, por É. 2 dedos, falta Aí vai o cavalo puxando. Ai, estira, meu assusta Deus. com o saco Uma loucura. plástico e É. aí já era o seu Então, negócio, tudo entendeu? tem que ser muito bem calculado para você otimizar cada vez mais esse tempo que você perde entre o atendimento e outro. Porque chega no fim do dia, é 1 hora no seu dia, chega no fim de semana, são 5 horas no seu dia, e tempo e dinheiro, né, gente? Então, tudo tem que ser muito bem Mas programado. Van, eu comecei a escrever. Eu não sei se você fazia isso ou não, mas eu faço, né, um checklist ali. Eu comecei a escrever os lugares. Nesse lugar fazer isso, isso e isso. E aí, a hora que você escreve, você começa a ver onde você tem que acertar. Putz, aqui não dá, faltou tomada, aqui vai faltar a mesinha, Sim, aqui vai fazer um faltar. checklist, né? E aí você consegue se virar melhor, porque não tem coisa pior que você chegar no lugar e não conseguir fazer uma técnica ou alguma coisa porque te falta É. alguma coisa que você tinha que Mas ter isso é sempre. programado, né? Uma das Então, coisas, né, que vale a pena a gente falar também, já que a gente está falando de investimento, de business, principalmente o profissional que ele faz home care, eu sempre falo isso para as estagiárias. O seu carro é uma ferramenta de trabalho, né? é, Então, você saber calcular deslocamento, você saber calcular, o que que é quilometragem? A quilometragem é só o combustível? Não, a quilometragem não é só o combustível. Ali você tem que considerar o combustível que você gasta,
você tem que fazer as contas. Quantos litros o meu carro faz por Sim, com certeza. quantos quilômetros Porque faz você por vai ver no litro? final da semana, Lógico, você roda depois igual. além do combustível, é desgaste do carro. Quanto que você gasta para fazer uma revisão? Quanto que você gasta para manutenção do seu carro? Seguro, né? Então, o seu Uhum. carro, ele é uma ferramenta de trabalho. E tudo isso você tem que considerar na hora de você calcular a quilometragem. Tem gente que não sabe calcular a quilometragem. Aham. Então, saber o que está inserido naquele valor da quilometragem, para quando o seu cliente virar para você e falar, mas por que você está me cobrando a quilometragem? A quilometragem é isso, isso, isso. Aí o cara não vai poder reclamar, porque ele sabe que você está se deslocando para ir na propriedade dele, né? Uhum. Então, todos são argumentos que você tem que estar munido na hora de você prestar esse serviço, de você passar um orçamento para o seu cliente. Eu tenho lá uma descrição de deslocamento embaixo no relatório. Então, eu coloco X reais por quilômetro rodado. Embaixo, esses X reais correspondem a tanto, tanto, tanto. O cara, ele tá se sentindo informado, né? Aí ele não tem como contestar Tem você. Você razão. veio por aqui, é Tem que muito ter uma longe, você veio informação por aqui, extra, né? Ai, né? quilômetro, tá, mas que quilômetro? Eu Mas falo, do o quê? combinado não é Né? caro. Então, você saber calcular a quilometragem é importante quando você faz o home care, porque o carro seu é sua ferramenta de trabalho, né? Não tem como, infelizmente, você fazer esse tipo de atendimento sem ter o carro e sem saber o que esse carro vai custar para você, né? Porque senão a gente vai chegar uma hora que a gente vai pagar para trabalhar, né? E É, aí não dá. Uma das questões também que eu acho que, para mim, eu sinto no caso de fazer home care, a gente já falou, né, de esteira, e eu peguei uma foto aqui que é uma coisa que eu gosto bastante, que até eu pedi autorização dela para usar, o que quê? você comentou comigo que você não tem, mas a gente. Ah, plataforma. A plataforma de movimento Fantástica, dinâmico, né? é. Então Eu tava essa foto. namorando, ainda não comprei. Essa foto é da Nick, Muito da legal. Therapy for Horses. Eu pedi para ela até antes de começar a live, e agora que eu vi que ela mandou uma mensagem assim, caiu aqui no WhatsApp. Pode usar. Então, obrigada, Nick. Adoramos a sua foto. Obrigada, Nick. Então, E é linda a foto, por né, sinal. um dos equipamentos que a gente realmente são muito legais, né, de se usar na rotina da reabilitação, e não tem como você ficar levando uma plataforma na rotina do É Aras. Até inviável. teria como. Você dobra, ela fica num tamanho razoável, mas você precisa ter uma caminhonete para levar, com uma caixa É. de transporte atrás, e aí você vai ficar levando um equipamento desse, saculejando no carro todos E os quanto dias. Você tem que tempo vai levar e levar deixar para no você? Aras. Sim, mas quanto tempo vai levar para você tirar do Para você carro, tirar, montar, montar em um meu lugar, Deus, biriri, entendeu? Então não tarará. adianta. Tem gente até que leva na prova, tipo a Ju Osório leva nas provas, mas Ah, daí e você vale enfia a dentro de um pena. caminhão, Aí leva, vale a monta pena. na prova e fica a semana inteira. Aí, ok. Mas a plataforma não é um equipamento que se transporta no home care, né? Então faz parte das vantagens. Uma das coisas também que eu gosto de usar, a TheraBand, que são Sim. aqueles exercícios, para fazer os exercícios, né, de Uhum. fortalecimento do core. Então, assim, a mala da TheraBand, ela é um trambolho, ela é enorme. Eu não fico com aquilo dentro do meu carro. E aí, às vezes, eu tô num lugar e falo assim, putz, agora podia começar a usar. Daí eu falo, Poderia ó, da usar. próxima vez É. eu trago, né? Mas isso fica aqui na minha casa. Então, eu tenho algumas coisas que realmente eu tenho que pensar antecipadamente para eu poder levar. Por exemplo, Sim. já aconteceu várias vezes o meu Game Red, eu também não levo ele, porque ele é um trambolho. É. Aí, às vezes, eu chego no Aras, ai, bateu, doutor, ai, tem esse edema que acabou de acontecer. Nossa, eu já pedi para a motoboy ir Deveria ter usado. correndo levar o Game Red para mim, porque é de suma importância você pegar uma lesão mega aguda e já fazer a crioterapia, mas Sim. Aham. eu não ando com Game Red no carro, né? Então são coisas que a gente vê que quando você tem essa facilidade, né, de fazer as coisas dentro do seu centro, você evita isso, né? Fala um pouquinho agora pra gente da sua experiência com kinésio. Bom, eu gosto bastante, principalmente quando eu pego lombalgias, queridas, amadas lombalgias, aquela coluna que você passa, faz a palpação, tá aquela beleza. E eu vejo bons resultados com a otimização das terapias que eu faço anteriormente. Então, eu bando ali o cavalo, depois que eu faço um laser, depois que eu faço algum estímulo manual, eu uso o Hypervolt associado, a eletroestimulação, e aí eu finalizo muito a minha sessão
com a colocação da bandagem. Dificilmente eu Legal. vou atender, eu faço só a bandagem, só em casos mais específicos. Uhum. Mas todos esses casos aí são lombalgias. Ai, Esse para aí é um cavalo caso. atleta, Esse não é tem aquele muito, né? outro, O que. aquele que você passou, é um caso bem agudo, mas que para correção de espaço, né, Van, melhora da drenagem ali local e mesmo a propriocepção, você colocando a bandagem no cavalo, o cavalo presta atenção ali naquela É. região e concentra ali, né? Então, para dar uma sustentação ali no local Uhum. e prolongar um pouquinho o efeito do que a gente estimular a região onde a gente já trabalhou, isso eu acho um fator importante. Fora as Essa correções, daqui. essa daí da. Essa de drenagem. Tem aquela que você me enviou hoje. Vamos ver onde ela está. Ah, será que eu não consegui salvar? Ué, tá aqui. Ah, essa é a novinha, né? Sim, Essa é bem super recente. recente, sim, um Ai, que caso legal. de Muito rótula, bom. fêmur Olha, tibio patelar, né? eu acho que a gente já falou bastante do que a gente imaginava, né? Se eu esquecer Uhum. de alguma coisa, A você gente esqueceu de me citar fala. só a questão eu ia até te perguntar isso, porque é uma curiosidade que eu tenho, a gente acabou não conversando no particular sobre os atendimentos de laminite, né? Sim, Fora. Então, eu acho, para mim é uma dificuldade muito grande poder agregar. Isso é uma desvantagem de atender fora, atender no home care, quando te chamam para ajudar numa laminite. Para mim, quando você vai lá e fica 1 hora, é difícil você conseguir agregar muito aquele muito animal, pouco pela né? Então, complexidade da patologia, né? é, Eu brinco, eu falo que a laminite é o melhor tratamento para laminite é amor. Não eu tem concordo cem por o que cento. Eu fazer de concordo cem por diferente. Então, cento. assim, se não Ah, tiver uma técnica, protocolo, pessoa, isso, aquilo, ok. se não tiver uma Mas pessoa totalmente dedicada àquele animal, o tratamento não vai para frente. Você pode ir lá ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas concordo do cem por dia. cento. O dia tem 24 horas. Você ir lá ficar 1, 2, 3, 4 horas não vai resolver num dia que tem 24 e esse animal precisa de cuidados Precisa. 24 horas. Então, Intensivo quando eu vou mesmo. atender, eu amo atender laminite, você sabe disso, eu me Eu também. dedico, Eu eu peguei uma paixão, estudo, mas para mim é um eu pouco gosto frustrante muito. É, quando eu vejo, principalmente que o se caso você não tiver uma andaria. equipe, Não, se que eu você não vejo que o tiver uma caso equipe dedicada, andaria se você tivesse esse cavalo internado. Se é, você tivesse cavalo eu internado, esse caso andaria bem. a primeira Mas coisa que eu falo pro proprietário, pro colega que me chama, eu falo, existe um responsável que é dedicado. E eu falo responsável, um tratador, um cuidador, um funcionário que ele tenha condições de fazer uma medicação, né? E é, que ele tenha dedicação, que ele tenha amor por esse animal, porque é a única forma com que esse animal vai se recuperar. Eu já tratei de casos maravilhosos de laminite que a gente teve resultados muito bons. Ah, o animal sobreviveu o resto da vida? Não, porque a gente sabe que a laminite, ela é muito, o prognóstico é de reservado para mal, né? Quando é uhum. reservado, a gente tem sorte. Então, eu tratei de 2 casos de laminite que foram muito marcantes para mim. 2 éguas quarto de milha de corrida, 2 éguas das mais importantes que existiram nas linhagens de corrida quarto de milha. E eu tive muito bons resultados, porque eu tinha do meu lado, em cada caso, um funcionário muito competente. Um deles foi no Jockey Club Disposto, né, Van? A e o pessoa outro precisa foi estar, no precisa. Aras. Então, assim, se você não tem um funcionário que olhe para o animal e que o animal deu um espirro diferente, ele te liga, entendeu? Porque assim, senão você não consegue conduzir. Então, para mim, eu sempre digo, o melhor tratamento para laminite é amor. E se você não tem uma pessoa Eu concordo cem dedicada, por cento. Eu não acho adianta, não que tem o que você faça que resolva. eu acho que é difícil você pegar sem conhecer o quadro todo. A laminite, ela vem de todos os lados. Quando E você aquilo que a foca, gente sempre fala, né, Kika? é Ter uma muito, equipe é multidisciplinar, muito rápido. E focada, é né? muito rápido, o quadro A muda evolução muito é muito rápido. rápida. É muito Então, rápida. assim, E depois vem peguei, feridas de decúbito, né? Essas duas sim, pacientes, eu vou te falar, sabe por que eu perdi essas 2 pacientes? Por ferida de decúbito. mas eu perdi um Simplesmente. paciente meu fora de casa, que eu me dispus a atender fora, por ferida.
por Por ferida, ferida assim, de decúbito. Então, abriu. eu começo a atender laminite, eu falo, É, abriu uma ferida, cuidado, porque se perde paciente de laminite por ferida de decúbito. O casco tá lindo, maravilhoso, crescendo. Ai, cresceu totalmente a muralha do casco. Você perde paciente de laminite e por perde. ferida. E E uma é coisa que eu acho frustrante isso, você se que dedicar meses por um animal e você perder um animal por ferida, gente. É perde. muito frustrante isso, É muito sabe? frustrante, é É muito, muito muito. triste. É tudo, né, Ivan? O quadro todo, a gente sabe que é muito doloroso. O animal fica extremamente debilitado e dependente ali de cuidados 24 horas. Então, eu Sim. até enfatizei bastante, a Nath tocou esse caso muito especial para a gente na clínica, que foi um caso de sucesso. A gente teve 2 casos bem especiais. Num dos casos, a égua voltou a saltar. Que legal. E nesse outro, dessa outra que é recente, a gente conseguiu dar, assim, a vida e, mais que isso, qualidade de vida. Porque às vezes a Ai, que gente bom. deixa o animal vivo, mas em situações... É, E não é isso que a gente que a procura, né? gente quer, Então, né? A gente quer dar qualidade de vida. foram casos muito especiais em que a gente realmente... A equipe toda foi muito unida, é multidisciplinar, como você fala. E, assim, cada um, todos os componentes têm que estar muito alinhados no mesmo Muito pensamento. alinhados. Não adianta eu achar que eu tenho que dar ácido acetil salicílico, você achar que não, e eu É. achar que o ozônio vai funcionar, você achar que não. Tem que ser Uhum. conversado, cada passo a ser dado. E eu Sim. falo que, assim, não aceita desaforo. Não aceita. E se você foi no caminho errado, você tem que corrigir antes mesmo de É muito você dinâmico, né? perceber. É muito dinâmico e Eu é muito digo que rápido. ferida e laminite é muito dinâmico. Você deixa o paciente num jeito, no outro dia. Isso quando a gente consegue É, uma abordagem do paciente todos os dias, né? Que às vezes com home care eu não consigo todos os dias. No máximo eu consigo, sei lá, 3 vezes por semana, é, enfim. Mas quando você consegue uma abordagem do paciente todos os dias, mesmo assim, meu, é muito difícil, é. sabe? A gente fez um controle bem legal nesse caso nesse último caso de laminite. Eu peguei a Nath e falei, senta aqui. A gente vai pegar um caderno e a gente vai. Se não Anotar tiver eu, tudo. tô você. Se não tá você, tô É. eu. A gente vai anotar tudo. Cada Você vai detalhe ali é anotar importante, parâmetros, você vai né? anotar É, linguagem corporal, parâmetro de dor, tudo você vai anotar. Porque sim, a gente vai conseguir um resultado legal é a muito partir do legal. momento que a gente Eu acho conseguir que no caso da entender. laminite também, super importante, né? No foot, no horse, então não adianta também você fazer todo um tratamento clínico maravilhoso e você não ter um bom podologista. Então eu acho que um bom Ah, sem podologista nesse dúvida. A gente caso está é falando da parte essencial, emocional do né? negócio até agora. Da É, parte técnica, sem dúvida, não então, anda. O caso não uma anda se boa você equipe tem. multidisciplinar e É, aí todo esse contexto de manejo que se você não tiver, meu, não fecha, né? É um quebra-cabeça que se você tiver a falta de uma das pecinhas, ele não eu encaixa, acho que é não o encaixa. podologista, o ferrador veterinário, hoje a gente tem muitos ferradores que são veterinários, tratador, proprietário, clínico, e ali Sim, a equipe toda que tiver disposta, porque tem que estar é, disposto. Não adianta você pegar o caso simplesmente. é Você sabe que dedicação, laminite é é uma entrega dedicação. muito grande, É principalmente quando você verdade. tem o paciente internado com você, né? Então, A responsabilidade, a né? responsabilidade é muito grande. Ah, mas é isso aí, Enfim, Kika. Eu acho que não tem receita mágica, né? não. São rotinas diferentes, cada uma tem seus prós e seus contras, vantagens e desvantagens. Você está dentro das duas rotinas, você sabe, mas eu acho que o principal, se a gente pode deixar aqui um recado, né, e um conselho para quem está começando agora, é avaliar muito bem como vai ser a sua rotina, como que é como se comporta o mercado, né? No caso dos equinos em particular, no Uhum. mercado equino na sua região ou naquela região que você quer trabalhar. E se você não fizer essa boa avaliação, você não vai conseguir ter os investimentos Ah, de uma sem dúvida. forma que eles E sejam um ponto coerentes, que eu né? esqueci de considerar, que eu acho que é pertinente. Quando você recebe um cavalo na sua casa, você é responsável por tudo daquele animal. Então, você não vai tratar o tendão. Esquece essa Sim, coisa que você recebeu um cavalo para tratar a tendinite. Ai, que bonitinho, eu vou ali mexer no tendão e acabou. Então, o proprietário está te confiando tudo. Então, você é responsável pela alimentação, pelo bem-estar
alojamento, tudo. Então, da Sim. ponta da orelha até a ponta do rabo, Você você tem tem que que estar deixar esse disposto animal a melhorar esse animal de bem, todas as formas, né? tão bem cuidado e mais do que se ele estivesse na casa dele, porque Sim. o proprietário está te confiando, né, a guarda desse animal e entendendo que ele estando na sua casa, ele vai estar melhor cuidado do que se estivesse em casa. Então, eu acho que o E eu ponto acho que básico é assim, esse. e tem que ponderar, porque aí, às vezes, e acidentes acontecem. Então, o que que acontece? Às vezes você recebe cavalo para tratar tendinite, o tendão tá lindo e maravilhoso, mas o cavalo escapou, bateu, topou na cerca e abriu. Como aconteceria na casa Acontece. dele também, né? Sim, mas são coisas que tem que pontuar, porque Sim, sim. tem proprietários e proprietários. Então, E você sabe é, que a maneira da gente trabalhar mais seguro, eu acho eu que até eu já te acho. falei sobre isso, mas é um ponto que para mim no início foi uma das coisas que me fizeram a não investir no centro de reabilitação, além de toda essa questão do quarto de milha que eu tive que desbravar, né? Ah, tem os custos com funcionário, Não, tudo isso então, mas sabe qual à que é o problema parte. que eu, que eu pensei muito? É mexer com gente, né? Que não É difícil. É muito difícil mexer, É você uma ter o seu arte. funcionário, você... é uma arte. Então, assim, eu não me vi na época em condições psicológicas de querer investir naquilo. Eu acho que tem que ter Tem que. essa Por dedicação, isso que eu né? te digo, é uma entrega Então, muito eu grande. falei, gente, Então, só de assim, mexer com gente não é muito comigo. Então, eu fiquei é, pensando e eu coloquei tudo na ponta do lápis. Vale a pena eu ter um centro? Não, para mim não valia a pena. Para mim até hoje não vale a pena, para né? sua Porque na minha rotina não. rotina não cabe. Então, assim, Uhum. para quem vale, eu acho maravilhoso. A gente mostrou aqui vários prós, né? Mas Sim, cada um precisa avaliar como é a sua rotina, né? E saber, cabe um centro? Cabe o home care? Então, cada rotina tem um perfil, né? E, então, como não é, existe uma regra, um protocolo nos tratamentos, né? Também não existe uma regra e um sem dúvida. protocolo para o tipo de business que você vai montar. Então, tudo tem que ser muito bem Uhum. avaliado. Tem umas É perguntas isso aqui aí. que eu consegui salvar da outra live, olha só. Mas que foram Boa. perguntas que a gente meio que já respondeu. Então, vamos falar assim, ó. A Giovana perguntou, Kika, como foi sua experiência no início, né? Você é uma inspiração. Ah, Então, acho que você já falou bonitinha, como foi a sua obrigada. experiência, né? Que você montava e depois que você fez veterinária. Então, eu acho que se você quiser acrescentar alguma coisa, acho que é uma pergunta que a gente já respondeu, mas se você quiser acrescentar. Eu vou acrescentar que eu acho que isso me ajudou muito. O contato com as pessoas no meu meio hoje, isso me abriu portas, isso me facilitou muito. No meu centro, por exemplo, onde a minha clientela, grande parte da minha clientela são os cavalos, a maioria, né? São os cavalos Uhum, de salto, são pessoas que eu conheço já há bastante tempo, outros vieram e outros são pessoas que eu já tinha um certo contato. Então, o sim, hipismo, a minha vida no esporte, me abriu muito isso. E conhecer o cavalo. Tem um ponto que eu não toquei aí, isso que é eu muito, acho de muito extrema importante. importância. As pessoas se formam hoje e falam: ah, eu vou trabalhar com cavalo e com fisiatria, porque isso virou principalmente mulher, né? Moda. Ah, eu vou trabalhar com reabilitação porque é super Porque legal, vou comprar um laser tá e um campo super na moda. magnético. Só que se você não souber fazer uma liga bem feita, se você não souber conhecer o animal, como é que é a Sim, fisiologia, como é que é a fisiopatologia daquele negócio, como é que ele come, como é que ele dorme, o que que você vai fazer, como é que você vai conter, você precisa saber um pouquinho de manejo para você poder cair no mercado com certeza. e trabalhar. Então, também um recado é que as pessoas que estão se formando e têm interesse nessa área de trabalhar especificamente com cavalo, façam estágios em hospitais, tenham uma rotina de vivência do cavalo no dia a dia, para você entender a espécie que você vai trabalhar. Você Sim, entender como aquele organismo, aquele sistema funciona. A partir dali, você fala, bom, dentro desse sistema aqui chamado cavalo, eu vou trabalhar com reabilitação. Legal. sim. Mas eu acho que É, todo mundo tem que ter uma. E isso o esporte me deu. Então, só para complementar, eu vivi o cavalo desde cedo e eu tive certeza com certeza é uma que eu bagagem bem ficaria. importante, né? É. Uma outra pergunta também que a própria Giovana fez é sobre começar os atendimentos e conscientizar da importância das sessões ao proprietário, né? A gente já falou bastante coisa aqui, mas se você quiser completar alguma coisa. Eu acho que sempre deixar claro.
você tem que entender as expectativas do proprietário e você tem que saber vender o seu produto e explicar o que você vai poder entregar para ele. Qual é o prognóstico daquele animal? Para você estar trabalhando para quê? Para que propósito? Aquele cavalo é de alto desempenho, aquele cavalo é um cavalo aposentado, ou aquele cavalo vai saltar uma prova de vez em quando. Ou não, aquele animal vai ser usado todos os dias e ele vai saltar uma prova de 1,40 m todo final de semana. Então você tem que deixar isso bem claro, que você vai entregar um resultado daquela maneira. E antigamente era um pouco diferente. Eu digo, quando eu me formei alguns anos atrás, era muito difícil as pessoas entenderem que existe a necessidade de investir em prevenção. E hoje, graças a Deus, isso mudou, né? As pessoas entendem. Ainda hoje é difícil você vender um trabalho de prevenção. Com muito certeza. difícil. A gente passa por isso a todo momento, né? Que foi o exemplo que a gente falou das feridas. Mas hoje, graças a Deus, o mercado está se modificando. Então, eu acho que a gente está aí oferecendo um trabalho de qualidade. Oferecendo um trabalho de qualidade, não tem, contra fatos não é argumento. Então, a pessoa sabe que foi feito um tratamento de fisioterapia ali, o animal melhorou, e sem doping, né? A questão do antidoping agora é cada vez mais forte, graças a Deus. E a fisioterapia vem ao encontro de tratar os resultado, animais. sem dúvida, né? Então, você tem um cavalo que vai correr, que bateu o tendão ali, fez um edema ali na hora, e você consegue melhorar, e o proprietário vê aquilo, é ali que ele compra, é ali que ele acredita e é aquilo que ele quer. Então, se você resolveu aquilo, putz, ela vai prevenir as lesões desse meu cavalo também. Então, é por aí, né? Então, acho que a gente vai ganhando esse nosso trabalho de formiguinha, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha, que vai lá, convence um aqui, convence um ali. E tem que gostar muito, né? Que é uma delícia, muito. Eu amo de paixão, mas não é fácil, assim. Então, a concorrência é grande, tem gente se formando todo dia e o mercado cheio de gente. Tem algumas perguntas aqui que não estão relacionadas com o tema, então, assim, eu vou pedir desculpas, mas a gente não vai falar sobre a ação do ozônio. Então, assim, a gente não vai se focar nessas perguntas. Se depois quem fez quiser perguntar em box, a gente responde, mas senão a gente vai ficar respondendo umas perguntas aqui que não são o tópico e a gente vai devagar muito, né? Senão a gente vai ficar aqui até 8 horas da noite conversando. Por mim, se as crianças não pulassem no meu pescoço, daqui a pouco eu ficaria. Tá bom. Aí tem duas perguntas legais da Clínica RS. O que a Kika mais gosta dentro da veterinária e por que você quis entrar no ramo da fisioterapia? A gente também já falou tudo sobre isso, mas você pode ser mais específica agora. Bom, minha grande paixão desde o início foi o esporte, mas essa área da fisiatria e reabilitação acendeu muito por causa do Rogério também, da Clínica RS. E a gente conversou junto sobre isso, e isso acendeu na minha cabeça. Isso, quando eu me formei, não era uma paixão. Eu não tinha essa... Eu sabia que eu ia trabalhar com cavalo, sem dúvida. Mas isso virou a minha paixão. Por quê? Porque eu vi resultado. Eu aprendi a trabalhar muito bem, que, por sinal, ele me deu muitos macetes ali no início, muita coisa que ele me abriu o olho ali, foi me coordenando, e o meu trabalho começou a funcionar, e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Só que a clínica, eu amo também. Então, assim, eu trabalho com fisioterapia, faço reabilitação no meu dia a dia de monte, mas hoje eu tenho a oportunidade de entrar bastante na parte clínica com ele, que é um grande clínico e ortopedista, enfim, dos cavalos de esporte, e para mim é uma grande referência. Então, você saber fazer um bom exame clínico, você saber fechar um diagnóstico e, putz, destrinchar aquilo ali é muito legal. Então, eu tô aprendendo isso aí na Clínica RS, com os meninos, com a Pri, com o Lucas, com o Diego e com o Rogério aí no dia a dia. É a força de uma boa equipe, né? E complementa demais o meu trabalho. E outro ponto, dentro disso que o Rogério perguntou, o cliente, ele está muito mais exigente hoje. Então, o que acontece? Eu trabalho dentro da Hípica. Eu trabalho com eles hoje na Clínica RS ali, na mesma equipe. Então, o cliente da Clínica RS vai lá e fala: oi, Kika, tudo bem? O que meu cavalo tem?
por que você está fazendo isso? Ah, não, mas já não estava melhor tal coisa? Então, assim, não é assim, você é a fisioterapeuta e você não precisa saber de clínica, você não precisa saber da fisiopatologia do que você está atendendo, você não precisa saber da evolução clínica, você tem que saber tudo o que está acontecendo. A ferradura, por que a ferradura, qual é o ferrador, o cavalo tá boa de ferradura, tá ruim, foi ferrado recente, não foi. Então, quando eu entro na cocheira hoje para atender, eu procuro ter todas essas informações claras aí porque o proprietário quebra-cabeça, né? Tem proprietários e proprietários, mas tem gente que te pega ali e fala, então, me fala como o meu cavalo tá. Você tem que ter argumentos. Hoje em dia, o mercado ele está muito assim, claro, atento, e eu acho que é uma obrigação. Acho não, é uma obrigação nossa, como bons profissionais, você dar essas respostas, você ser munido de argumentos para que o seu cliente fique satisfeito com a resposta que você vai dar, né? Porque isso mostra conhecimento. Então, hoje, todo mundo vai lá no doutor Google e sabe, o cara sabe a resposta daquilo, e isso né? quando você não pega proprietários médicos. Sim, exatamente, profissionais da saúde, que daí você tem que ter muito mais argumentos para você convencer o cara. E é isso, e tá certo, né? A gente, eu falo, nossa, eu tenho dó dos profissionais da saúde que trabalham comigo, que são os profissionais que atendem meus filhos, porque eu sou chata pra caramba, eu quero que o cara me convença, entendeu? Então eu quero que os meus clientes sejam assim também. Eu tenho dó das médicas dos meus filhos, coitados. Às vezes meu marido fala assim, para, menos. Porque eu quero argumento. Se a pessoa não tem argumento, sabe? Quando eu estava grávida, eu saí com 7 meses grávida de gêmeos de um pediatra, porque ele falava que eu não ia ter parto normal. E eu fui para um outro pediatra, porque o cara não me convencia. Sabe? A família inteira quase surtou, mas eu fui. Por quê? Porque o cara não me convencia. Agora, se você tem argumentos técnicos, né, convincentes, o seu cliente vai ficar muito satisfeito. Agora, se você não tem, realmente, eu acho que ele tem que preferir. Sim, porque a leitura tem que ser toda, né, Eva? Por isso que eu falei da parte clínica, eu amo de paixão. Eu te confesso que é assim, eu adoro. Então, é uma coisa que me move bastante. Assim, eu tô conseguindo fazer as duas coisas e agregar. Então, você entender realmente o que está acontecendo, você trabalha muito melhor. E o resultado, acho que vem, com certeza. Consequentemente, vem mais. Bom, eu falei antes dessa live para algumas pessoas, e contei para você também, que hoje eu tô tirando, né? Eu tô colocando em prática um projeto que eu já tenho há algum tempo. Sim, muito legal. Que eu tô lançando hoje, que é um projeto de mentoring. Então, na verdade, o que significa, né? O mentoring vem é a mentoria, né? Do inglês mentoring. Então, o que significa a mentoria? É você oferecer uma assessoria para que uma pessoa tenha algum tipo de desenvolvimento, no caso profissional, e que pessoas com o tipo de bagagem que hoje você tem, que eu tenho, e que vários profissionais maravilhosos do mercado brasileiro têm, eles conseguem dar esse direcionamento para os profissionais que estão iniciando na área, tá? Então, é uma coisa que eu já faço, né, de uma forma não oficial, mas um tipo de consultoria, não deixa de ser uma consultoria, né? Então, eu vou postar agora o material de divulgação desse projeto do mentoring. E a gente está super disposto, nós da Horse Care e vários bons parceiros que nós temos, como a Kika, nós estamos super dispostos a oferecer esse tipo de assessoria para as pessoas que estão começando agora na área. Toda semana eu recebo milhões de mensagens e e-mails. Ah, então como que eu faço para começar na área? Como que eu faço para começar na área? Você precisa ser bem orientado, primeiro, né? E depois você precisa fazer uma avaliação do seu mercado, como a gente falou várias vezes aqui nessa live, e você precisa saber como começar, para que você não comece de uma forma errada e que você não perca energia e investimento, porque a gente sabe, né, que tempo é dinheiro, então que você não vai investir errado numa área... Você encurtar um pouco o caminho, de repente você não... promissora, exatamente. Você não fica ali batendo cabeça e... A fisioterapia veterinária ela é super promissora. E se você entrar direito, com certeza, você só vai colher bons frutos, né? Então, hoje, a partir de hoje, nós da Horse Care ofereceremos esse trabalho de mentoring, né? Esse projeto de mentoring, que vai ser um projeto personalizado para cada tipo de situação. Então, hoje ele vai servir
basicamente para duas situações. Aquele profissional que é o médico veterinário que trabalha com outra área, que quer entrar na área da fisiatria, ou também aquele proprietário que ele quer montar uma estrutura de reabilitação dentro do seu aras para servir aos seus animais, porque eu também recebo muito essa solicitação, né? Eu trato alguns garanhões bastante importantes, e um deles em especial, que não é segredo para ninguém, que é o roxão. Várias vezes eu tô lá na cocheira do roxão, chegam as pessoas vêm visitar o roxão, gente. Não, vocês não têm ideia. Ele é muito famoso. Então, as pessoas vêm visitar o roxão e me vê lá fazendo fisioterapia no roxão. Doutora, o que você está fazendo? Eu estou fazendo fisioterapia. Ah, isso existe? Então, assim, o cara, ele quer aquela estrutura, ele quer aquele tipo de serviço para o cavalo dele, que está lá em Fortaleza, está lá no Nordeste. Entendeu? Aí você pode guiar uma equipe. Nós pode podemos montar orientar, uma equipe. sim, para que a equipe de profissionais que ele vai escolher lá na região dele, ela possa começar assim, oferecendo esse tipo de área de atuação, né, para os animais especificamente dentro daquela propriedade. Então, hoje, né, tá lançado aí o projeto do Mentor, e eu tenho certeza que vai ser um projeto vai ser um sucesso, muito legal, que a gente criou com muito carinho, e a gente está à disposição aí para levar, para plantar essa sementinha, né, da fisiatria veterinária, não só da fisiatria equina, mas em todo canto do Brasil e do mundo, né? Por quê, né? Não existe limites. Então é isso, querida. Bom, obrigada no que você precisar de ajuda. A gente não pode esquecer do mais importante. Deixa eu achar aqui. O programa de doações das lives solidárias, né? A gente escolheu agora para o mês de junho um projeto de ecoterapia que chama-se Centro de Ecoterapia Talentos, que é lá de Minas Gerais. E nós estamos fazendo uma outra vaquinha solidária, tá? Para arrecadar doações para o projeto de Ecoterapia Talentos, que é um projeto que trata não só de cavalos, mas de pessoas, né, que usa os cavalos como ferramenta para o desenvolvimento de pessoas, né, não só de pessoas especiais, mas pessoas com necessidades diferentes e que usam a terapia do cavalo para o desenvolvimento. Então, é um projeto belíssimo. Eles, como várias outras instituições, estão precisando de ajuda, principalmente nesse momento, e nós podemos sim fazer a diferença na vida dessas pessoas fazendo a nossa doação, tá? Então, sempre nos stories eu estou deixando o link da vaquinha solidária para o projeto de Ecoterapia Talentos, e eu conto com a ajuda de todos vocês. Tá? Isso aí, vamos doar, vamos ajudar, porque muito legal a iniciativa, Van. Vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas e desses cavalos, né? Querida, não tem palavras para te agradecer, né? De uma conversa despretensiosa, saiu uma live de 1h45. Muito então, assim, bom. Tenho certeza que todo mundo amou ouvir um pouquinho mais. Espero que tenham gostado. Com certeza, pessoal. Sobre a sua Obrigada rotina. por todo mundo que tirou a horinha do dia aí para estar aqui com a gente. Isso aí. É muito importante. Obrigada por dividir suas experiências, suas angústias. Eu que agradeço, Van. Obrigada sempre pela ajuda, você é super disposta. Eu falo sempre isso e você também enfatiza. A gente tem que se ajudar, a gente é colega, não tem essa coisa de concorrência, e eu acho que um ajuda o outro e sempre. E todo mundo ganha, né? Eu falo que quando a gente compartilha a informação, todo mundo ganha. Porque a gente é uma troca, né? Então é bom para todo mundo, é bom principalmente para o nosso paciente, que vai ser o grande beneficiado final de tudo isso, né? Então, querida, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Por compartilhar todos esses casos lindos e por todo esse trabalho lindo que você faz aí com seus pacientes. Estamos aqui do lado, vamos sair quando acabar essa pandemia para tomar um café, né? Os cafés encantados da pandemia, né? E estamos aí, gente. Obrigada a vocês por estarem aqui de novo com a gente. Toda segunda-feira estamos aqui firmes e fortes nas lives Horse Care, tá? E obrigada, Kika, mais uma vez. Pode fazer essas considerações finais. Obrigada. Bom, já agradeci aí todo mundo que disponibilizou um tempinho para estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Van, obrigada pelo convite. Eu adorei o papo. E no que você precisar de ajuda aí na sua mentoria, com certeza. Estou à disposição. A gente está pertinho uma da outra. Pessoal, se quiser mandar dúvida aí no particular, via Instagram, aí também a gente está à disposição. A gente vai respondendo. Querida, obrigada, viu? Obrigada a todos. Beijo grande. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite. obrigada. Tchau.